parte do consultório desta tarde, como anunciei há pouco, falamos agora sobre gastroenterologia, vamos falar sobre fígado gordo, perceber exatamente de que é que estamos a falar, ver também algumas imagens e saber se existe uma terapêutica que possa ajudar neste tipo de patologia. Vai poder também tirar as suas dúvidas. 225-083-204 é o número para o qual pode ligar para tirar as suas dúvidas na terceira parte, a seguir ao próximo intervalo. Pode também utilizar o nosso endereço eletrónico consultório@portocanal.pt para deixar questões ou comentários por escrito. Cumprimentar então o Dr. Ricardo Veloso, gastroenterologista. Muitos parabéns, Dr. Ricardo. É um pai recente, o Dr. Ricardo. Pai recente e babado. O nosso público do consultório gosta muito do Dr. Ricardo, portanto vai gostar de saber e de também, em conjunto connosco, desejar-lhe os parabéns, felicidades. Portanto, o Dr. Ricardo normalmente tem muita energia e está a viver um pós-parto, portanto hoje pode, se calhar vou estar um bocadinho mais zen, como disse ali. Está um bocadinho mais zen, porque está então a recuperar assim um pouco do sono, não é? Porque é normal. É normal. Mas depois nós podemos, exatamente, dar-me umas dicas a mim em vez de ser o Dr. Ricardo. Todas. Exatamente, muito bem. Então, Dr. Ricardo, hoje vamos falar sobre fígado gordo. Exatamente. E este é um tema que eu gostei de estudar porque ainda não tinha falado sobre ele. Então, o que é fígado gordo? E realmente vamos por um tema da hepatologia, que nós não temos falado assim tanto. Aliás, acho que é a primeira vez até que venho cá falar de um tema da hepatologia e pensámos, se calhar era uma boa coisa. E isto do fígado gordo é algo que cria muita confusão nas pessoas. E vamos pensar, se uma pessoa, e até os médicos perpetuam um bocadinho isto, quando se vê alterações nas análises do fígado, a primeira luz que vem à cabeça é álcool. É álcool, toda a gente pensa é álcool, isto aqui há um problema nas análises do fígado, isto de certeza que anda álcool à mistura. Isto não é verdade. Fígado gordo, e hoje o que vamos falar é exatamente o fígado gordo não alcoólico, foi uma doença que não foi descoberta assim há tanto tempo, 30 anos parece muito tempo, mas na realidade na medicina nem é assim tanto. Em 1980, na Clínica Mayo, a famosa Clínica Mayo dos Estados Unidos, o que viram é que havia um conjunto, na altura eram só senhoras até, mas já sabemos que é exatamente igual nas senhoras e nos senhores, que tinham alterações do fígado, algumas até com alguma gravidade, mas em pessoas que não bebiam álcool. Antes assumia-se, estas pessoas devem beber álcool às escondidas e não dizem a ninguém, mas não é bem. Há efetivamente... Portanto, há um fígado gordo alcoólico e um não alcoólico, é isso? E um não alcoólico, exatamente. Há estas duas grandes conjuntos de termos que englobam um conjunto de patologia, um espectro de doença, tanto na alcoólica como na não alcoólica. Hoje vamos falar do fígado gordo não alcoólico, que é uma doença que tem cada vez mais importância no mundo da gastroenterologia e na medicina em geral, e vamos falar um bocadito disso. Mas o fígado fica com gordura? Fica. É isso? Aliás, o fígado tem gordura naturalmente na sua composição. O problema é quando há uma acumulação excessiva de gordura. E dentro do espectro da doença do fígado gordo não alcoólico temos vários estadios possíveis. O que é que isto quer dizer? No início, há pessoas que acumulam um bocadito mais de gordura. Diz-se que tem esteatose. Esteatose é um nome complicado para dizer gordura no fígado. Quando mais do que 5% da totalidade do parênquima, que é o tecido do fígado, está ocupado por gordura. Que isto não é normal ter tanta gordura. Mais do que não 5%. É desejável, não é? E não é desejável. Fica uma espécie de umas gotículasitas mesmo dentro do fígado que se metem dentro ou entre as células do fígado. Pronto, este é o primeiro passo da doença, digamos assim, que por outros mecanismos, também podemos explorar um bocadinho à frente, podem provocar depois uma lesão nas células do fígado. Por vários mecanismos, falaremos disso também um pouco, mas acaba por haver uma inflamação que pode provocar alterações estruturais nos hepatócitos, que são as células do fígado, que mais tarde podem provocar a coisa mais grave associada, que é a fibrose, que é uma cicatriz, e a cirrose. As pessoas da cirrose aqui já têm um bocadinho o léxico, mas mais por causa do álcool sabem que é uma cicatriz irreversível do fígado e que pode trazer inúmeras complicações de saúde, nomeadamente é um fator de risco para cancro do fígado, entre múltiplas outras complicações associadas da cirrose. E parece que, por estranho que possa parecer, esta forma de gordura no fígado pode ser um bocadinho mais agressiva do que a provocada pelo álcool, especialmente no caso de progressão para o cancro hepático quando as pessoas têm cirrose. Ou seja, isto é originado exatamente porquê? Porque as pessoas pensam fígado gordo, gordura, comida. Exato. Alimentação. Mais ou menos, exatamente. Ou seja, nós temos alguns fatores de risco. E porquê é que nós temos vindo a ver que há um aumento progressivo desta doença ao longo das últimas décadas? Isto vem exatamente atrás dos fatores de risco que estão associados a esta doença, nomeadamente a obesidade,
a diabetes mellitus e uma coisa que se chama o síndrome plurimetabólico ou metabólico, falaremos um bocadinho sobre isso, que é uma coisa muito importante nos dias de hoje, e outras doenças também, como o síndrome do ovário poliquístico, como a apneia do sono, tudo associado a estilos de vida, claro que há uma componente genética inegável, mas tudo associado a um estilo de vida sedentário, com excesso de peso que nós temos a ver cada vez mais. E, por exemplo, só para dar um exemplo, uma doença que era exclusiva praticamente da idade adulta, agora nós vemos crianças e adolescentes com fígado gordo. Porque aumentou a obesidade infantil, aumentou a diabetes mellitus infantil, então o que nós vemos é que uma doença que era a acumulação de gordura, que era quase exclusiva da idade adulta, neste momento já temos nas crianças. Portanto, há aqui uma relação muito direta com a obesidade, com a diabetes e com, portanto, todas as patologias ligadas também ao excesso de peso e à alimentação. Exatamente. E ao sedentarismo. E ao sedentarismo também, anda tudo junto, exatamente, tudo junto. E há aqui... Há que mudar completamente este paradigma e mudar os fatores de vida, e no tratamento vamos falar um bocadinho disso, é muito difícil explicar isto às pessoas. Mas isto é uma realidade que não traz grandes sintomas até a coisa se complicar, certo? Exatamente, isso é um dos grandes problemas entre aspas. Nós não andamos sempre a ver, nós não temos acesso assim visual ao fígado. Sim, não é? E é uma causa frequente das nossas consultas na área da hepatologia, disseram-me que eu tenho fígado gordo, mas eu nunca senti absolutamente nada. Isto porquê? Porque na grande maioria dos casos é captada por análise, rotina ou uma ecografia. Nas ecografias o fígado vem um bocadinho mais brilhante, digamos assim, ou fica um bocadinho mais branco do que o que devia estar, isto porque a gordura reflete um bocadinho mais os ultrassons. E consegue-se ter uma estimativa, mais ou menos, de grau de gordura que o fígado tem. O fígado também aumenta por estar gordo? Pode aumentar. É uma das consequências possíveis, apesar de não ser necessário. Uma pessoa pode ter um fígado gordo e ter as dimensões normais, mas efetivamente um dos sinais relativamente típicos, entre aspas, deste esteatohepatite, isto implica inflamação, é haver realmente um aumento do volume do fígado. E isto provoca ou pode provocar algumas alterações a nível das análises. Então as pessoas veem alterações a nível das análises do fígado, regra geral é do álcool, e não é, muitas vezes é preciso explicar às pessoas, e mesmo aos colegas da medicina geral e familiar, que às vezes há uma tendência inevitável de tirar tudo para o álcool, mas não, a esteatohepatite não alcoólica, neste momento, é a segunda causa mais frequente de doenças hepáticas crónicas, será provavelmente dentro de 10, 20 anos, a causa mais frequente de doença hepática crónica e a causa mais frequente para transplante hepático. Ou seja, nós temos que... E estamos a falar de um tipo de transplante bem mais complicado do que outros, não é? Portanto... Muito complicado, não há assim tantos fígados e não é só isso. Como isto está associado ao que nós dissemos, obesidade, síndrome metabólico, sedentarismo, falta de exercício físico, o que acontece é que as pessoas transplantam o fígado e depois vão estragar esse fígado. Okay? E na base disto estão duas coisas. O que é o síndrome plurimetabólico? O síndrome plurimetabólico é um aglomerado de fatores de risco cardiovasculares. E é importante ter esta noção que o fígado gordo é provavelmente uma manifestação de uma doença do corpo todo, okay? Dentro deste síndrome metabólico. Porque ele tem várias características, tem que ter pelo menos 3 de 5 características, que são os triglicerídeos altos, mais de 150, extensões elevadas, um aumento do perímetro abdominal. Isto tem a ver com Portanto, o diagnóstico é relativamente fácil nesse aspecto. Mas depois tem que se fazer a ecografia, não é? Sim, a ecografia dá-nos uma estimativa se já há alguma complicação a nível hepático e pode-nos dar grosseiramente a quantidade de gordura que há no fígado, apesar de ser um bocadito, de não ser assim fácil. E lá está, por isso é que infelizmente as pessoas, quando nós dizemos uma biópsia ao fígado, as pessoas ficam todas, ai meu Deus, mas porquê? Calma. E infelizmente, ou felizmente, a única maneira que nós temos de adequadamente dizer que esta pessoa tem um fígado gordo não alcoólico é através da biópsia hepática, e mais do que isso, dar-nos uma perspectiva futura. A biópsia hepática permite-nos estadiar as pessoas num grupo em que há pessoas que realmente só têm gordura no fígado e a probabilidade de elas desenvolverem uma complicação mais grave, como sendo a inflamação, é relativamente baixa. Cerca de 20% das pessoas passam desta esteatose para a esteatohepatite, ou seja, inflamação. Mas quando tem inflamação, 20% delas já vai evoluir para a cirrose. Isto é muito significativo, porque provavelmente são nestas pessoas que têm gordura no fígado e que esta gordura provoca inflamação, são nestas que nós temos que ter um bocadinho mais de cuidado. Porque a cirrose, por seu lado, já não é curável, não é? A cirrose é considerada, ou era considerada até relativamente pouco tempo, completamente irreversível. O que nós sabemos atualmente é que conseguimos melhorar qualquer coisita. Ou seja, não é um desespero total e absoluto. Se as pessoas, em qualquer consegue-se melhorar qualquer coisita, voltar um bocadinho atrás em algumas coisas. Não se consegue eliminar a cirrose por completo, mas pode-se francamente melhorar e até há uma reversão parcial desde que as pessoas cumpram, especialmente que cumpram uma alteração
franca do estilo de vida. Isso é mesmo muito importante. Isso é muito complicado depois de mais complicado. alterar, não é? De longe, é mais fácil tomar um comprimido do que mudar o estilo de vida. E é isso que é o principal. Voltando só um bocadinho atrás, porque é que eu falei dos fatores de risco cardiovasculares? Sim. Pode parecer estranho, mas quem tem fígado gordo não alcoólico não morre habitualmente por causa de complicações do fígado. Morre por complicações cardiovasculares. Ok? E isto tem a ver com esta associação: diabetes mellitus, síndrome metabólico, obesidade. Ou seja, o facto de ter um fígado gordo não alcoólico é por ele só um fator de risco para ter um evento cardiovascular, como sendo um infarto agudo de miocárdio. E por isso é que mesmo os nossos colegas cardiologistas estão a encarar a acumulação excessiva de gordura no fígado como um objetivo de tratamento. É curioso, não é? Porque é que um cardiologista pensa, não, também temos que melhorar isto. Isto porquê? O que é que acontece? Tentando simplificar uma coisa muito complicada, que é a construção da gordura no nosso fígado e como ela se degrada, o nosso organismo, através do intestino, absorve as gorduras através de quilomicrons, não interessa muito, mas pronto, absorve a gordura, ela é apresentada quase logo ao fígado. O fígado capta sob a forma de ácidos gordos. Ácidos gordos estes que depois vão ser utilizados no fabrico de triglicerídeo e no fabrico de outro tipo de substâncias. E isto é assim mesmo. E habitualmente há um equilíbrio. Há pessoas que têm aqueles ataques, vamos dizer assim, de dor no fígado, também quando cometem um excesso, vamos dizer assim, sim, há uma sobrecarga um bocadinho mais complexo do que isso, mas pode ser, especialmente as pessoas com fígado gordo, um dos sintomas é que podem ter efetivamente alguma dor na região do fígado. Bom, mas habitualmente o que nós temos é que há um equilíbrio entre a construção da gordura e a degradação da gordura. Ou seja, o nosso fígado fabrica, mas depois oferece-a para onde ela é precisa. Ou seja, um organismo saudável, normal, saudável, porreiro, que trabalha como deve ser. Exatamente. O problema é que nos estados de obesidade e na diabetes mellitus há uma coisa que é a resistência à insulina. Isto parece estranho, então o nosso corpo fica resistente a uma coisa que nós precisamos. Mas é o que acontece. Quando as pessoas comem, ou têm uma predisposição genética naturalmente, mas quando comem muitos açúcares, muita gordura, o que acontece é que há uma produção continuada excessiva de insulina. Há um estado de excesso de insulina. Então o nosso corpo começa-se a defender um bocadito disso. E as células que habitualmente deviam responder adequadamente ao estímulo da insulina já não o fazem. Então acumulam. Então o fígado, em vez de deitar a gordura cá para fora, ele próprio fica um pouco resistente à insulina e acaba por ir acumulando. Isto é uma defesa, mas acaba por, no futuro, trazer grandes complicações. E por isso é que nos dias de hoje também se pensa, mas isto também está na moda, e no outro dia tiveram cá a doutora Teresa Freitas também a falar sobre o microbioma, exatamente, que é uma extraordinária gastroenterologista, que eu tive a honra de poder aprender muito com a doutora Teresa, e falar do microbioma parece que também é fundamental no fígado gordo. Isto porquê? Porque lá está pela absorção que nós fazemos destes nutrientes, pelo tipo de nutrientes que nós absorvemos e da forma que eles são apresentados ao fígado. Por isso, até nisso, parece que o microbioma tem algum papel e que vai ser preponderante. Ou seja, nós devemos encarar também o fígado gordo não apenas como uma doença do fígado, mas como uma manifestação do fígado de uma doença com grave risco cardiovascular. No fundo é algo sistémico, não é? Já está para o fígado já estar gordo. É, porque outras coisas já vêm de trás. Exatamente. E isto tem evoluído ao longo destes últimos 30 anos e ainda há muito que desconhecemos sobre esta doença e daí vem o grande problema de nós oferecermos tratamentos às pessoas. Pois, e era isso que eu agora lhe ia perguntar, não é? Portanto, o diagnóstico já percebemos como é que é feito, exato, já percebemos o que é que está aqui envolvido nesta temática, mas há solução? Há solução. A solução, o que parece muito simples, é a mais difícil delas todas. Ou seja, o que é que nós temos? Temos naturalmente, nós médicos, investigamos muito, tentamos oferecer o que é mais simples às pessoas para elas ficarem melhor. E não é que não haja medicamentos que possam ser usados no fígado gordo, mas a realidade é que a grande maioria dos medicamentos que são utilizados para o tratamento de fígado gordo não têm tido resultados brilhantes, ok? Mesmo o melhor que nos parecia uma coisa ótima, que é a vitamina E, uma vitamina, que é um antioxidante, que nos portanto, nada que pudesse prejudicar outras áreas. Mas a ciência não funciona sempre assim. O que nós vimos foi que nos estudos de longo prazo parecia que as pessoas que tomavam vitamina E acabavam por ter uma mortalidade global maior. Então, neste momento, estamos a pôr um bocadinho um pé atrás, a dizer, calma, será que estamos a fazer bem uma coisa e mal às outras? Porque mesmo a vitamina E parece-nos que não será assim uma tão bom para o fígado. Mas poderá a vitamina E em excesso então fazer Parece que sim. Isto é algo em investigação, ok? Nós o que ainda não houve tempo suficiente. Ainda não houve tempo suficiente. Não temos doentes suficientes a fazer este tratamento. E isto vem um bocadinho de trás, porque esta doença parecia que era benigna. Tem um bocadinho de fígado gordo, mas isso não tem importância absolutamente nenhuma.
E lá está, nós estamos a mudar completamente a K7 e perceber que isto é uma doença grave do ponto de vista hepático, uma doença grave do ponto de vista cardiovascular e que necessita de ser melhor tratada. Por isso, Portanto, só na prevenção? Farmacologicamente, não estamos brilhantes. É mesmo assim, está muita investigação, vão sair novos fármacos a muito curto prazo que provavelmente vão ser ótimos, mas o mais eficaz, o mais provado em todos os estudos desde sempre é a perda de peso sustentada. E temos que, se uma pessoa perder até 5% do peso corporal, que não é assim tanto, em 6 meses a 1 ano, temos uma melhoria da gordura no fígado. E se conseguir perder 7 a 10%... Pode-se reverter este processo. Totalmente. Isso já são ótimas notícias. É excelente. E se conseguir perder 7 a 10% do peso corporal, pode reverter até a inflamação do fígado. Ou seja, o que nós dizemos é, isto é fácil, então só precisa de perder peso. É exatamente o mais difícil de longe, mesmo em termos de sustentabilidade, porque as pessoas às vezes conseguem perder peso, mas voltam logo. E nós em Portugal, apesar de tudo, ainda estamos um bocadinho atrás dos outros países em termos do tratamento para a perda de peso. Nós somos bons, se calhar, a fazer um tratamento curto, mas depois somos maus a perpetuar isso. Nos dias de hoje, o que temos também é as cirurgias bariátricas, as cirurgias para a obesidade, que nos estão a abrir muitas portas. E o que nós sabemos é que, por exemplo, 91% das pessoas que são propostas para a cirurgia têm fígado gordo. Ok? 91%. E o que nós sabemos é que, quando as pessoas são operadas, algum tempo depois isso reverte. Melhora. Não é que vamos oferecer essa cirurgia a todas as pessoas com fígado gordo, não mas... é possível. Claro, não é possível, nem é desejável, mas nas pessoas com obesidade, realmente, as cirurgias bariátricas têm-nos dado um grande avanço, mesmo no controle da obesidade e no controle das patologias associadas à obesidade, como sendo o fígado gordo. Por isso, o mais importante, faça exercícios, não seja sedentário, tenha uma dieta equilibrada. Habitualmente, regra geral, há que fazer uma restrição calórica entre as 1.000 e as 1.500 quilocalorias por dia, mas isto naturalmente que é variável pessoa para pessoa. 10% do peso corporal em meio ano é fundamental. Com o gastroenterologista consegue-se gerir, não é? O que é que para aquela pessoa funcionará melhor? Portanto, uma consulta na especialidade é que é importante. Eu sou um adepto da multi e da pluridisciplinariedade. Portanto, gastronutricionista. Gastronutrição, eu acho que é fundamental. Acho que os nutricionistas que nós temos em Portugal são excelentes na sua enorme maioria. E conseguem fazer uma aproximação à dieta e um controle da dieta muito melhor do que nós fazemos. Nós estamos sempre um bocadinho mais focados na prevenção dos problemas dos órgãos-alvo, ou então em melhorar esse tipo de problemas ou qualquer consequência que venha para o fígado. Mas o fígado pode ir bater a um órgão muito alvo, que é o nosso coração, não é? Exatamente. E por isso, cada vez mais nós temos uma noção que, não, isto tem que ser tratado. O fígado gordo não é uma doença que não tem importância absolutamente nenhuma. Se tem fígado gordo, temos que estadiar essa pessoa, ver qual é o risco dessa pessoa vir a ter um problema mais grave. Para lhe dar uma ideia, uma pessoa que tem fígado gordo, tem esteatohepatite, ou seja, tem inflamação no fígado por causa da gordura, tem um aumento da mortalidade e morbilidade por doenças cardiovasculares de 15% a 69% em 15 anos. Ou seja, uma pessoa com 50 anos tem quase 70% de probabilidade de vir a ter um evento cardíaco nos próximos 15 anos. Portanto, isto é um bocadinho assustador, isto é não é? Muito Estamos assustador. a falar de 50 anos. Não é? Isto é muito assustador e lá está, não podemos permitir que uma doença que é prevenível e tratável se torne na doença hepática mais frequente e na principal causa para transplantes hepáticos, que é o que vai acontecer nos próximos 20 anos, se não houver uma mudança radical a nível do controle da obesidade, da diabetes mellitus e do estilo de vida das pessoas. Isso é fundamental. Ao nível dos cuidados primários, há aqui uma atenção virada para esta temática? Como é que estamos aqui no diagnóstico precoce para evitar, portanto, tudo isso? Isso é uma coisa muito importante, ainda bem que toca nisto, e realmente não há um rastreio universalizado, digamos assim, para o fígado gordo, nem nas populações de elevado risco. Se deviam fazer ou não, é controverso, mas na grande maioria dos casos já fazem as análises hepáticas e sempre que há alguma alteração, apesar de tudo, acaba por ser sinalizado e acaba por ter uma consulta na especialidade, se bem que mesmo formas um bocadinho mais graves de gordura no fígado podem ter análises quase normais durante muito tempo e haver ali inflamação. Pois, porque para haver ali depois algo mais específico, às vezes é preciso que já esteja bem avançado. Exatamente, e às vezes dá tardiamente esse tipo de sinais ou de sintomas. Os médicos de família em Portugal têm feito um trabalho extraordinário, homérico, com muito poucas condições que lhes são oferecidas. E uma das coisas que têm feito é, efetivamente, eles agora trabalham muito por indicadores de saúde. E, especialmente na diabetes mellitus e na obesidade e na hipertensão, eles têm melhorado estrondosamente os marcadores da nossa população. Isso é um trabalho fundamental
Muito importante, não é? Está a ser feito na base da medicina, que são os médicos de família, sem dúvida absolutamente nenhuma. Portanto, aqui as ideias-chave ótimo é algo trabalho. reversível, é algo a que devemos prestar atenção, estar atentos aos sinais e, sobretudo, continuar a optar pela prevenção. E aqui, como não há grande medicação e grande forma de reverter tudo isto, entre um transplante hepático e se calhar dar uma corridinha, comer um bocadinho melhor, não é? Comer um bocadinho melhor, fazer um bocadinho de restrição calórica, perder 5 a 10% do peso corporal não é assim tanto se uma pessoa pensar, e isso é fantástico. Mas tem que ser sustentado. Sustentado, porque senão depois volta tudo atrás. Muito bem. Tem informação que já temos várias chamadas, se quiser ainda pode ligar, 225083204. Nós vamos fazer um curto intervalo, porque vamos querer então responder às suas questões. Até já.